Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou aproveitar para gravar, os meninos não estão em casa. Hoje é dia de visita, né? Hoje foram visitar o pai. Então, hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do diagnóstico do Joshua, né? Meu filho mais velho, que tem 10 anos. Depois eu vou gravar um outro vídeo falando um pouquinho a respeito do Abner, né? Bom, para esse vídeo não ficar muito longo, então vamos começar. O Joshua, ele tem 10 anos, ele nasceu no dia 7/7/2011, né? Então esse ano ele já faz 11 aninhos, parece que foi ontem, né? A gravidez do Joshua, o nome dele é Joshua Caleb, por isso às vezes vocês vão me ouvir falando Joshua, às vezes Caleb, né? Algumas pessoas chamam de Caleb, acham mais fácil. A gravidez dele foi muito tranquila, muito esperada. Eu não costumo colocar como planejada, né? Eu acho que quando você fala de algo planejado, você prepara tudo para aquele momento. Não foi assim na gravidez dele, né? A gravidez do Joshua eu queria muito, né? Já estava um bom tempo tentando, né? O pai dele teve um diagnóstico que não poderia ter filhos e, e foi um momento assim da minha vida que eu tinha desistido um pouco desse sonho, né, de ser mãe e estava buscando outras coisas para minha cabeça. Então eu estava muito focada em trabalhar, tinha voltado a estudar, né? Tava num momento assim bem intenso, bem trabalhoso, né, da minha vida. E então descobri que estava grávida. As pessoas costumam falar que é sempre assim, né? Quando você tira um pouco da sua cabeça, tira um pouco da sua mente, as coisas acontecem, né? Mas eu creio nos planos de Deus mesmo para minha vida, porque de fato ele foi um presente. Se eu ficar emocionada nesse vídeo, vocês me perdoem, mas eu não tenho como definir, né, a vida dele na minha vida, senão como um presente de Deus. E quem conhece ele que está assistindo esse vídeo sabe, né, o quanto de fato ele é especial. Então eu queria muito ficar grávida, né? Quando eu descobri foi aquela surpresa. Eu trabalhava numa cidade um pouco distante, eu moro no interior e trabalhava na região metropolitana, né? Então eu tinha que usar o ônibus, eu não dirigia na época, ia de ônibus, pegava trem, fazia baldeação. Eu tinha que andar um pedaço ainda para chegar até meu trabalho. O trabalho era pesado, né? Pronto-socorro. E, e depois, né, que me mudaram para uma unidade básica de saúde, mas no começo eu trabalhava muito, trabalhava 12 horas por dia e à noite ainda ia para a faculdade. Tinha ganhado a bolsa, vou fazer um vídeo também sobre isso, né? Então eu trabalhava durante o dia todo, chegava em casa. Na verdade, eu nem vinha para casa no começo, né? Porque meu plantão terminava às 6, né? Às 7, e eu, no máximo, 7h20 tinha que estar na faculdade. Então, assim, vinha muito, né? Já ia direto, chegava atrasada, mas fazia tudo isso muito feliz, né? Apesar do cansaço. Em muitos momentos da minha gestação eu esquecia que estava grávida, porque era uma gravidez muito tranquila. Minha pressão não subiu durante a gestação, em momento algum. Lógico, acho que como toda mulher quando engravida, ela fica. Vou puxar aqui um pouco minha blusa que hoje tá muito frio aqui onde eu moro. Eu moro no alto, tá ventando bastante. Eu acho que toda mulher quando ela engravida, ela tem algumas preocupações, né? Em sempre querer dar o melhor para aquela criança, como vai ser depois. Mas a minha alegria era tão grande que eu só pensava, eu só quero que ele esteja bem. E cada ultrassom que eu fazia, e os médicos falavam, tá tudo bem com ele, pra mim, assim, parecia que era tudo que eu precisava ouvir.
né? Aquilo era maravilhoso. Então eu fiz todo o enxoval dele com muito carinho, né? Eu fiz empréstimos e reformei toda a casa. Eu morava nessa casa aqui mesmo, né? Só que ela tinha uma outra estrutura. Mas eu reformei toda a casa porque eu queria o cantinho dele, os móveis dele, né? Tudo arrumadinho. E, e eu queria muito esse bebê, né? Até que ele nasceu e assim, uma criança muito tranquila. Eu tive uma frustração muito grande, né, no pós-parto dele por não conseguir amamentar. Ele nasceu de parto normal, 41 semanas, e foi um trabalho de parto relativamente rápido para o primeiro filho, né, umas 5 horas. Eu entrei de fato em trabalho de parto às 9 da noite e quando foi 3h15 da manhã ele nasceu, do dia 7/7 de 2011. E assim, eu amamentava, só que ele não chorava. Então eu achava que eu estava tendo leite o suficiente, né? E continuava, e assim foi durante um mês. Quando ele estava com um mês, né? Na verdade, com 7 dias, eu voltei para a primeira consulta com ele. E a pediatra falou: olha, ele não parou ainda de perder peso. Porém, com algumas crianças acontece isso mesmo. Continue insistindo a partir de agora, né, que vai vir o leite, não é mais o colostro. Eu continuei insistindo até que ele tivesse um mês. Quando ele tinha um mês, nós voltamos para consulta. E foi assim um dia que eu não me esqueço, um dia que estava muito frio. E da consulta eu tive que ir direto com ele para o pronto-socorro, porque ele tinha perdido muito peso, né? Eu percebia que ele estava mais magrinho, mas era o primeiro filho, né? E então eu tive que ir direto para o pronto-socorro para fazer exames, tentar entender o que estava acontecendo. Como não acusou nada, infecção de urina, né, nada, entendeu que de fato ele mamava pouco. Porém, como ele não chorava, eu não entendia que ele continuava com fome, achava que ele estava satisfeito. Então foi quando precisou entrar com a fórmula, né? E a médica queria que acordasse ele à noite, tudo para oferecer fórmula para ele, porque ele precisava ganhar peso. E foi uma preocupação muito grande, mas graças a Deus, aí depois até um ano mais ou menos, ele já chegou no seu peso ideal, né? No peso normal para a criança. E entrou uma ligação. E então ele se recuperou bem, né? Aí ele aceitava bem as mamadeiras, né? Mas sempre muito tranquilo. Era uma criança que não chorava. Com 7 meses ele foi para creche, né? Gente, eu chorei muito, mas ele não, porque eu não queria deixar, né, o desapego, mas eu entendia que eu precisava voltar a trabalhar. Aí, como funcionária pública, eu tive uma licença de 6 meses e eu precisei colocar ele na creche, né? Dei mais um mês de férias, precisei colocar ele na creche e ele ficou muito bonzinho. Todas as tias falavam: nossa, que criança boazinha. Na adaptação ainda, né? Com 3 dias que ele tinha ido para creche, ele voltou e ele dormia e eu não conseguia acordá-lo. Até que quando eu consegui acordar, eu vi que ele estava um pouquinho quente, coloquei o termômetro, ele já estava com 39 graus de febre. Eu levei ele para o hospital e ele estava com pneumonia. Então, assim, imagine uma criança com pneumonia, né? E não chorar, né? Com certeza tinha dores e tal, mas ele não chorava, né? Aí tratou as tias todas, ai, que pena, né? Voltamos para a creche. Ele voltou daí um dia com muita diarreia, ficou assim, e tipo, diarreia, vômitos, né? Voltei com ele para o hospital, ele estava com uma desidratação, já tinha começado a desidratar, eu levava antes, tá, gente? Cheguei a levar na pediatra, no posto de saúde, mas
Falava que era por conta dos dentes, né? Essa fase. E até que ele chegou a fazer uma desidratação. E também tudo isso sem maiores alardes. Então vocês imaginam, né? Uma criança que realmente não dava trabalho com quem eu deixasse. Se eu precisasse deixar com a minha mãe, se eu precisasse deixar com a minha sogra. Com 15 dias que ele tinha nascido, eu precisei voltar para a faculdade, eu era bolsista. Eu até tentei trancar, eu gostaria de ter feito isso para ficar um pouco mais com ele, né? Mas eu não tive essa oportunidade. Então eu tive que voltar para a faculdade à noite, né? E ele ficava com o pai e muito tranquilo, eu dava mamar para ele, né? Antes de ir, deixava um pouquinho do leite tirado e o pai ficava e muitas vezes ele nem se atentava, né? Para alguma coisa além que precisasse, a fralda, enfim, era tudo muito quietinho. E foi assim, sempre uma criança sossegada, onde ele chegava, todos se apaixonavam e ainda se apaixonam por ele. Até que ele estava com 4 aninhos, né, 4 para 5 aninhos, e ele estudava em uma escolinha bem pequena, uma escolinha particular. Eram 4 alunos na sala dele, né? É, ele, ele ficou um bom tempo em escola particular, né? Eu sempre trabalhei, né? Então, muitas vezes para ficar melhor para o meu horário, mais próximo ao meu serviço. E também, né, a questão da qualidade, que eu ficava muito preocupada. Eu paguei escola por um bom tempo para ele. Então, ele estava nessa escolinha e a tia chegou para mim e falou: Mãe, será que o Joshua ouve bem? Eu falei: Eu nunca percebi nada, né? Por quê? Ela falou: porque a gente fala com ele e ele não responde. Eu falo com a sala e eu preciso falar mais de uma vez diretamente para ele para ter resposta. Eu falei: então eu vou investigar, né? Aí eu fui, a gente estava, nesse período então já tínhamos feito o plano de saúde. Ele fez uma audiometria que não acusou nada na época, né? Aí na época, né, o otorrino falou para que ele fizesse um acompanhamento da parte psicológica. Foi uma época também que eu tinha separado do pai dele e eu achei que ele estivesse um pouco estressado por causa disso, né? Ele era muito apegado ao pai na época, foi um dos motivos pelos quais eu aceitei o retorno naquela época. E então eu falei: vamos tentar resolver isso, né? Falei pra tia da escolinha, né? Ela: então tudo bem, então vai ver que ele é um pouco mais tímido, mas ele ainda vai se soltar, né? E a vida que segue. Aí, gente, teve uma época, antes disso, com 11 meses, em consulta de rotina, ele foi diagnosticado com sopro inocente, tá? O que vem a ser esse sopro inocente? O sopro inocente é uma válvula, né, no coraçãozinho, que muitas vezes quando a criança é mais novinha, ela é um pouquinho ainda imatura. Então ela acaba deixando misturar um pouquinho o sangue oxigenado com aquele que ainda não foi. E com o crescimento, né, muitas crianças acaba sumindo esse sopro. Acho que muita gente já ouviu falar nisso. Na época eu fiquei: nossa, né, como vai ser? Mas a pediatra falou que não precisava de intervenção. Era algo muito pequeno, provavelmente até os 5 anos ele ia ficar bem. E era só ir fazendo os exames periodicamente, né, para ir acompanhando ele. E assim foi, né? Com 5 anos, eu tinha feito até então, acusava ainda o sopro, mas muito pequeno, né? Então, nessa época, a gente resolveu se mudar. Eu tinha comprado uma casa em um condomínio fechado. Até então, a gente morava em casa comum de bairro, né? Ou
A gente morou pouco tempo num apartamento, mas foi a primeira vez assim que eu me senti à vontade de deixar ele brincando com outras crianças, né? E na rua. E no começo ele gostou dessa história, ele foi, né? As crianças vinham chamar e ele ia, ele brincava. Aí depois ele começou a ir, brincava um pouco e voltava. Então eu achava que de repente tinha acontecido alguma briguinha, alguma coisa, né? Não dava muita importância. Até que as crianças vinham chamar, né, em casa. As casas eram todas térreas, assim, então era sobrado, mas a parte que eles ficavam brincando ali, né, era uma parte térrea. Então as crianças batiam ali na janela, né, era baixinha. E, vamos brincar, vamos brincar. E ele, eu não quero, eu tô cansado. Aí eu voltei para pediatra e falei, olha, ele já vai fazer 6 anos, né? E assim, eu não entendo o porquê desse cansaço tão intenso, né? Esse desinteresse pelas brincadeiras, por crianças da mesma idade. E a pediatra me falou, olha, mãe, vamos investigar então esse sopro, né? Vamos passar com um cardiologista infantil, ver o que está acontecendo. Então eu estava nesse processo, aguardando vaga com o cardiologista, perdão, fazendo os exames, né, que precisava, alguns exames mais complexos, para ver se de fato ele tinha alguma coisa no coração que estava trazendo esse cansaço. E foi então que a gente precisou se mudar desse condomínio, né? A gente se mudou para essa casa que eu já tinha morado antes, né? E nessa casa voltando para cá, para essa cidade, ele também precisou mudar de escola. Foi quando ele foi para o primeiro aninho, né? Então ele foi para uma escola pública, né? Nossas condições no momento não sustentavam mais o pagamento de uma escola particular, o que tinha acontecido até então. Ele foi para uma escola pública grande, né? Movimentada, como é aqui a do bairro. Mudamos de casa, mudamos de escola.